Desde o princípio, havia no coração de Deus Pai um projeto. Por isso foram criados homem e mulher. Ele, o Criador, os criou. Assim deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma nova unidade, juntos no espírito, na alma e no corpo. Deus foi testemunha da aliança entre o homem e sua mulher. Um cordão de 3 dobras unidos um ao outro com o Senhor, com ternos laços de afeto e misericórdia, de justiça, de retidão e de amor. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Nesse projeto, para que entendessem a grandeza do amor de Deus a ambos teus filhos, para viverem juntos a vida comum do lar com sabedoria e discernimento, amando e submetendo-se, honrando e obedecendo, dando a vida uns pelos outros. Uma família cheia do Espírito Santo, onde habita ricamente a palavra de Cristo, cujo estilo de vida é adoração. Para isto foram criados, para juntos viverem para a glória de Deus. Que maravilhoso o projeto de Deus! Ganhei um presente do Senhor, cuido dela com amor, minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família, meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei um altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.
Olá, muito bom dia, irmãos. Louvamos ao Senhor pela oportunidade, este domingo abençoado, depois de uma quarta-feira e de um estudo abençoado. Vocês lembram do tema de quarta-feira? Mês segundo, vamos lá? Famílias fortes, igrejas atuantes no ID de Jesus. Nós estudamos isso na quarta-feira. Bom dia, queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos nesta manhã tão maravilhosa, neste domingo especial, neste início de semana. Com certeza, um domingo vibrante é a nossa oração como famílias e como servos de Deus. Convidamos então os irmãos para o estudo do livro de Êxodo. Nós estamos estudando a Bíblia agora, o Velho Testamento, e eu gostaria de convidar a igreja para o estudo deste segundo livro da Bíblia, um livro muito interessante, e eu gostaria de convidar os irmãos para a leitura deste livro. Também dizer aos irmãos, mais uma vez, que todos os dias o pastor coloca na leitura diária o texto do livro que nós estamos estudando e também o texto da revista Palavra e Vida da semana. Então eu gostaria de dizer aos irmãos que nós estamos trabalhando desta forma. Então você recebe no grupo da igreja, mas também recebe individualmente. Nós temos aí em torno de 20 famílias ou 20 nomes que nós temos atendido diariamente, sempre com uma reflexão. Então eu gostaria que nós pudéssemos, então os irmãos pudessem mandar até mesmo para os seus amigos, pelas redes sociais, esta devocional que diariamente nós temos mandado para os irmãos. Então, irmãos, eu estou consciente diante do Senhor que estou fazendo a minha parte como pastor da igreja neste tempo de pandemia. Então, irmãos, um novo tempo em 2021 com Jesus e que Deus permita a todos um estudo muito abençoado na sua presença. Daqui a pouco nós voltamos.
Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A revista Palavra e Vida, neste domingo, o estudo de número 7 tem como tema Estancando o Sangue. É verdade, estancando o sangue é o tema. O texto básico, Êxodo capítulo 20, verso de número 13. O autor é o pastor Romilton Lourenço, pastor da Igreja Central em Praça da Bandeira, em São João de Meriti, na cidade, então, do Rio de Janeiro. Olá, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Nós estamos na lição de número 7, na revista Palavra e Vida, revista da nossa denominação. Eu gostaria muito de agradecer e engrandecer ao nome do Senhor pelo privilégio de poder ter escrito a revista, e eu junto com você tenho compartilhado alguns dos conhecimentos, trazido até os irmãos e as irmãs um pouco mais para colaborar na aplicação desta palavra, desta mensagem, desta lição de número 7 no seu dia a dia. Estancando o Sangue é o título dessa lição, está baseado em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás, ao que resulta exatamente o 6º mandamento. Nesse 6º mandamento, Deus é incisivo, é imperativo o seu posicionamento, a sua ordem, né, para que não haja morte, para que não haja matança, para que esse banho de sangue que eu e você temos testemunhados ao longo da nossa existência, em especial aqui no Brasil, com mais de 500 anos nós testemunhamos esse banho de sangue através da violência, de armas, não apenas a violência física, também nós vemos isso em violências conceituais, né? Culturais, e violências também contra a criança, nós sabemos que é o aborto, a eutanásia, o suicídio, enfim, colaborando com todo esse aspecto de luto a qual nós carregamos, nós vivenciamos tristemente ao longo de todo esse tempo. É função da Igreja do Senhor Jesus estancar esse sangue. É função da Igreja do Senhor caminhar com a paz, para que a maneira em que nós avancemos, a paz seja o estanque desse sangue. Aliás, o único sangue que nos interessa e muito é o sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue de Cristo Jesus. Mas há motivos aqui que eu exponho na revista, e principalmente aqui no ponto 1, que fala sobre as consequências, né, o porquê nós colhemos esse fruto amargo hoje, em especial a sociedade. Eu e você sabemos que nós viemos de 2 grandes guerras mundiais, né, onde o sangue foi derramado por pessoas inocentes, soldados que lutavam por uma causa, alguns obrigados, outros defendiam principalmente a paz. E a paz, quando ela chega, ela estanca exatamente esse banho de sangue. Essa é a função da igreja também. Mas por que a origem? Onde é que começa isso? Isso começa lá atrás, começa no Éden, né? Você sabe que existia uma árvore, todas as árvores poderiam ser saboreadas, consumidas pelo casal, pelos pais, pelos nossos pais,
mas uma delas existia o conhecimento do bem e do mal, e se o casal assim usufruísse daquele fruto, certamente morreria o que Deus deixou de observação para o casal naquela ocasião e como instrução também. A desobediência trouxe o caos. Portanto, da onde vem a morte? Vem exatamente no Éden. Lá do Éden começa a deflagração exatamente disso, a consequência. O pecado tem como sua consequência exatamente a morte. O salário do pecado é a morte. Paulo vai dizer exatamente isso. Pela graça de Deus, nós sabemos que esse salário não é pago antecipadamente. Se fosse, nós estaríamos numa situação muito caótica. O segundo ponto, é necessário que façamos uma observação entre esse termo simples e uma análise simples para esse termo. Nós não teríamos certamente a ideia da gravidade do que é matar. Na verdade, aqui eu trago uma observação de que esse termo Hetzeshik no hebraico, na verdade quer dizer assassinar. Assassinar é um pouco diferente de matar, e é por isso que nós nos baseamos, principalmente aqui no mandamento de número 6, o sexto mandamento, para observar isso. Se o pecado tem a consequência, o cometimento do pecado traz a sua consequência a morte, a ideia dessa morte ela precisa ser estudada, analisada. E aqui eu trago nesse segundo ponto uma observação para que você tenha ciência do que esse sexto mandamento quer nos dizer. Na verdade, ele deveria ser traduzido como não assassinar. Assassinar é diferente de matar, e se difere um pouco, melhor dizendo, ele se difere um pouco exatamente pelo fato de que assassinar é premeditar o ato de matar. Então, o sexto mandamento, ele baseia-se exatamente no assassinato, que é a premeditação. Por que eu digo isso? Porque você sabe, eu e você, nós sabemos que profissionais, por exemplo, que lidam com a sociedade, como um policial, como um segurança, eles têm um porte de arma. E é claro que eles têm esse direito constitucional pelo fato de matar, principalmente em legítima defesa, ou retirar a vida de um assassino que põe em risco ou em risco vidas ou vida da sociedade, a qual ele deve proteger. Então ele tem esse direito de utilizar. Né? Por exemplo, se alguém olha para o sexto mandamento, um policial militar diz, bom, se eu cometer isso, certamente eu estou incorrendo um erro diante de Deus. Não, a legítima defesa é um ponto de que a gente precisa analisar, principalmente da pessoa que não está cometendo nenhuma intercorrência em relação ao sexto mandamento. Uma outra coisa também que nós precisamos levar em consideração, que todos os bombeiros, por exemplo, trabalham com esse risco de morte. Eles dialogam quase todos os dias com isso quando vai salvar alguém de um incêndio. Então, quando eles entram ali, eles estão conscientes que eles podem entrar e podem não voltar. E não por isso eles estão incorrendo ou eles estão olhando para o sexto mandamento com desdém. Não, muito pelo contrário. Eles não estão fazendo isso de uma maneira premeditada. Porque se fazem isso de maneira premeditada, isso é suicídio. Quem faz esse arranjo todo para retirar a sua própria vida, na verdade está cometendo um autoassassinato. Ele está em rota de colisão exatamente com o sexto mandamento. Portanto, é isso que eu gostaria que você analisasse. Esse segundo ponto aqui, ele deixa isso bem claro. Não é um ato de matar, mas o ato de assassinar, em que Deus tem uma dificuldade muito grande para nos perdoar em relação a isso, viu? Bom, o terceiro ponto aqui é deixar isso bem claro, como eu já venho arrolando em toda a lição, é de que não há nenhum tipo de exceção para a morte, né, para matar alguém, para assassinar alguém. Não há nenhuma exceção, ninguém pode ser taxado isso ou aquilo. Não, morte, matar é exatamente tirar a vida de alguém. E esse retirar a vida de alguém, nós nos colocamos no lugar de Deus. Se puder evitar, se um policial militar puder evitar até a última instância, certamente, utilizando como última instância esse ponto, nós sabemos que esse policial não está infringindo em nenhum momento o sexto mandamento. Mas se ele premeditar, certamente ele não entrará no reino dos céus. Então, olhe para o terceiro ponto e nós veremos que todo suicídio, toda morte premeditada,
todo o aborto, toda a eutanásia, isso tudo não está nas nossas mãos. Nós não temos o direito de retirar a vida de ninguém. Isso está na mão de Deus. Você veja que alguém inventou os métodos para evitar, né, a gravidez, contraceptivos, melhor dizendo, eu esqueci essa palavra, me perdoe, mas esses métodos contraceptivos, eles vêm colaborar para que haja um agendamento, né, na vinda de filhos a uma determinada família. Então, esses métodos, eles podem até retardar a vida ou a vinda de alguém. O homem pode até achar que tem o controle da vida, mas da morte ele não tem. A morte está certamente nas mãos de Deus, e é por isso que esse sexto mandamento ele é incisivo. Ele mantém exatamente nós, cada um de nós, longe exatamente desse banho de sangue a qual nós estamos. Bom, para finalizar aí, pensar e agir, eu trago uma reflexão de que se você pensa, por exemplo, que bandido bom é bandido morto, nós precisamos reavaliar exatamente o sexto mandamento. Nós precisamos ficar distantes exatamente da morte, do assassinato, da violência, e a única coisa que Deus pede à sua igreja para que ela avance com a paz. Eu estava conversando uma vez online com um grupo de irmãos e nos trouxe na época um exemplo muito interessante, triste, né? Também falando sobre esse banho de sangue. Disse que a polícia estava fazendo uma intercorrência e naquela ocasião quem estava sendo entrevistado era um comandante da polícia militar, e ele dizia que ele estava entrando dentro de uma comunidade e havia uma troca de tiros intensa, né? Naquela ocasião, quando um dos soldados, aliás era um cabo, avança para poder ver se o batalhão entra e consegue os seus objetivos de paralisar com aquele tiroteio, o cabo é alvejado, ele é baleado. E aí o soldado que está ali do lado tem a obrigação de ir lá para apanhá-lo. Nisso que ele entra para tentar retirar o cabo soldado ferido, o soldado também é alvejado naquela ocasião. Bom, e quando eles observaram, eles olharam, eles estavam de frente de uma igreja localizada dentro da favela, dentro da comunidade. Naquela ocasião, eles estão ali olhando, trocas de tiro intensa para tudo quanto é lado, e é nessa hora que a luz desta igreja acende sobre os dois corpos que ali estavam, e um pastor sai dali de dentro com a Bíblia na mão, segurando a Bíblia, dizendo: parem, parem, em nome de Jesus, parem. E o comandante disse que naquela ocasião eles pararam de atirar e os bandidos também atiraram. E então esse pastor foi com a Bíblia na mão, levantando a Bíblia, arrasta o primeiro corpo para dentro, ferido, né, o corpo ferido para dentro da igreja, volta segurando a Bíblia, levantando, arrasta o segundo corpo para dentro da igreja, fecha a porta, apaga a luz, e o comandante disse que naquela hora eles voltaram, tanto os policiais quanto os bandidos, a trocarem os tiros. Ao final da sua entrevista, o comandante disse: é a igreja. É a igreja. Naquele dia eu aprendi. É a igreja do Senhor Jesus que deve proferir a paz. E nos entregando a paz, certamente as balas, as mortes e o sangue será estancado. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê objetivos sinceros para promulgar a paz, e que a gente seja esse canal de bênção para estancar esse banho de sangue a qual eu e você, os nossos filhos, estão fadados, estão com um gosto amargo todos os dias da nossa vida. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Vem descampar.
cabe a nós, Deus da colheita. Vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com teu Espírito e um coração com amor. Deus da colheita, diz-me aonde. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, ei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha
esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Eu virei Que pena que o nosso culto acabou. Foi muito bom vocês estar aqui. Nossos cultos são na quarta-feira, estudo, domingo pela manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de louvor e adoração. Não percam, Jesus tem algo especial para você e para toda a sua família. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações. E para não perder nenhum dos cultos. Aposto que Jesus e vocês vão gostar dos nossos cultos. Tchau, tchau. Beijinho no coração, hein?